um episódio do seu Meio Armadores, o seu dossiê. A cada 3 médicos, recomendo que você tome uma dose diária de Meio Armadores para tornar a sua vida feliz. Se você está jururu da vida, é só assistir um dos nossos episódios, dos nossos shorts, que a alegria vai invadir o seu coração. Hoje o dossiê eu vou falar do jogador Luan, que regressou à equipe do Grêmio. Vou trazer alguns convidados aqui para a gente embasar bem essas opiniões. Mas antes ela, nossa querida e tradicional, charmosa vinheta. Luan foi um jogador que despontou na Copa de São Paulo de Juniores, pela equipe do Americano de São Paulo, inclusive eliminou o clube rubro-negro lá do Rio de Janeiro, e em seguida ele vai para a equipe do Grêmio. Na equipe do Grêmio, já em 2014, 2015, disputando ali algumas suas primeiras temporadas no futebol profissional, o Luan começa a se destacar. Mas no Grêmio realmente a primeira e grande temporada que o Luan teve foi em 2017, quando ele foi o Rei da América. Para você ter uma ideia, torcedor, só nos 12 jogos da campanha do Grêmio campeão, o Luan fez 8 gols. E foi, sem dúvida, foi o destaque daquela Copa Libertadores. Não à toa, não de graça, ganhou ali o prêmio de Rei da América. Agora o Luan começa a cair de produção, alguns problemas lá no Grêmio, e aí ele acaba sendo vendido para a equipe do Parque São Jorge. Para falar um pouco aí da passagem do Luan pelo Grêmio, também meu amigo Gabriel, diretamente lá do sul do país. E aí na temporada 2018-2019 o Luan é vendido para o Corinthians, Esporte Clube Corinthians. Fala-se nos bastidores que essa negociação custou cerca aí de 22 milhões de reais, onerando os cofres do Corinthians. No Corinthians o Luan não conseguiu jogar, e certa feita ele chega até algumas temporadas boas. O começo parecia ser promissor do Luan, jogando lá na Copa de... E para falar do Luan com a camisa do Corinthians, eu convidei nosso grande amigo Macaulay Oliveira, jornalista, para falar um pouco aí sobre o Luan no Corinthians. E aí, Macaulay, fala um pouquinho aí do Luan. Fala, galera dos Meio Armadores, tudo bem com vocês? Eu sou o Macaulay Oliveira, jornalista, e fui incumbido pelo Cássio, grande Cassião, a falar sobre um tema que deveria ser fácil, não deveria ser difícil, né? Fui incumbido de falar sobre um jogador que já foi eleito Rei da América, foi contratado por 30 milhões de reais, praticamente, ali em meados de 2020, e também já foi campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, já foi convocado para a seleção brasileira. Essa devia ser uma tarefa fácil, mas ao contrário, ela é muito difícil porque se trata de Luan, ex-camisa 7 do Corinthians, né? Hoje a gente nem sabe mais que número ele usaria na equipe corintiana, porque já não é mais relacionado, já faz aí praticamente 1 ano e meio que não é relacionado para jogos, que não entra em campo, e aí fica a incógnita, né? O que o torcedor esperava de Luan no Corinthians, o que recebeu, quanto pagou, o que ele trouxe para a equipe de São Paulo, né? E aí fica difícil porque o Luan foi contratado com o status de craque. E não julgo, era mesmo. Naquela época era craque. Final ali de 2019, começo de 2020, Luan pelo Grêmio teve números extraordinários: 293 jogos, 77 gols e 60 assistências. Poxa, isso é número de jogador fora de série aqui no Brasil, principalmente em um setor de campo que é tão deficiente no futebol brasileiro, que é o meio atacante. A gente valoriza tanto hoje o Renato Augusto,
o Arrascaeta, porque são jogadores que atuam nessa faixa do campo e que são ótimos, têm números bons, que se apresentam bem no ataque, porque naquela época o Luan também era desse nível. Luan, pelo Grêmio, foi ídolo. Ali já no final de 2019 sofreu um desgaste, porque a equipe do Grêmio vinha se desgastando naturalmente, o que culminou no rebaixamento do Grêmio em 2021. E aí o Luan vem para a equipe do Corinthians em 2020. O técnico era o Thiago Nunes que foi demitido com pouco tempo de trabalho. Também tinha uma equipe muito fraca, era um Corinthians desmontado, que não se classificou para competições importantes ali entre 2020 e 2021, só veio ter lampejos de glória em 2022 com o Vitor Pereira, e a gente sabe o que aconteceu. E aí o Luan vem para a equipe do Corinthians, e aí o começo começa ali com a Florida Cup, a pré-temporada corintiana, faz gol de falta, joga bem e tem números muito fracos, principalmente pelo que o Corinthians pagou. O Luan, que a gente tem que lembrar, foi rei da América, e isso é o maior status que um jogador que atua no futebol sul-americano pode receber. E nessa temporada que ele foi rei da América, ele teve 52 jogos, 18 gols e participou de 1/4 dos gols do Grêmio naquele ano. 1/4. Isso são números espetaculares. E aí a gente já traz agora o Luan, jogador do Corinthians, que recebe 700 mil de salário, um contrato longo de 4 anos, e o Corinthians desembolsou 29 milhões para tirá-lo do Grêmio. Mais luvas que não é contabilizado na transferência. E aí o Luan veio pro Corinthians. Tem 80 jogos, 50 como titular e 11 gols. Para um jogador... É claro que o Corinthians não é parâmetro de contratação, né? O Corinthians que já contratou jogadores pífios, como o Alexandre Pato, como também até hoje mesmo a gente pode colocar nesse barco o Romero, que não vem apresentando bons jogos. Mas é claro, de investimento alto, a gente relembra do Pato, que também veio para o Corinthians, teve uma temporada, começo de temporada boa, estava jogando bem, a equipe era maravilhosa também, ali em 2013 e 2014, e aí culminou naquele pênalti contra a equipe do Grêmio. Olha aí as coisas, o destino, aquele pênalti de cavadinha em cima do Dida, que fez com que ele saísse do Corinthians, manchou a imagem dele com a torcida do corintiana. E aí, nesses casos, mesmo um jogador sendo bom, tendo qualidade, o ciclo se encerra, como é o caso até mesmo do Edenilson. Edenilson, que foi aí por muito tempo o melhor jogador da equipe do Internacional, tem status de ótimo jogador, mas o desgaste ele é natural, porque fica aquela imagem de derrota no jogador, e a torcida visualiza aquilo na imagem do jogador. E aí o Luan veio pro Corinthians, tem esses números que eu citei, 80 jogos, 50 como titular e 11 gols. Pelo valor investido é muito baixo. A gente lembra que o Roger Guedes, hoje um exemplo atual, foi contratado por um valor bem menor, fim de contrato, e só esse ano, essa temporada de 2023, ele tem 10 gols. É claro que são posições diferentes, mas a gente lida ali com o mesmo status de jogador bom, jogador craque de bola. E eu acho que o pior, na minha opinião, é o dado da última participação dele em uma partida com a equipe corintiana, 19 de fevereiro de 2022. Isso abala, isso traz um sentimento de aflição para o torcedor corintiano, porque ele sente mal representado pela sua diretoria, não vê o jogador ir embora, vê ele sendo emprestado, vê com que a diretoria tenta se desfazer do jogador, mas não consegue, ficar aquele carrapato no clube, e aí treina separado. Isso, querendo ou não é bom para o grupo,
não é bom, porque você ter um parceiro de trabalho seu treinando separado, não poder estar ali no grupo, é a mesma coisa que nada. É melhor se desfazer do jogador, mas é que a diretoria do Corinthians não consegue isso. Emprestou ele para o Santos metade da temporada de 2022, teve um gol, fez um gol e não conseguiu sequência. E aí que a diretoria santista não exerceu o direito de compra, né? Que também era muito alto, o salário dele era alto, mesmo o Santos ficando com uma parcela muito baixa ali de 100 mil reais dos 700 mil que o Corinthians pagava, mesmo assim ainda era alto para os cofres santistas. E aí ele volta, vai ficar essa temporada inteira agora com a janela se fechando sem atuar. Isso já é de se esperar do Luan. E o contrato dele se encerrando no dia 31/12 deste ano de 2023. E a gente não sabe para onde o Luan vai. Facilmente ele pode ir para o exterior, um mercado da China. No Brasil, eu acho que a imagem dele está marcada, tá manchada, como aquele jogador que não se dedica tanto, que tem problemas extracampo, até mesmo por declarações de jogadores em coletivas. O Cássio mesmo recentemente já falou que ele precisa se ajudar e ele não está se ajudando. Isso influencia demais no comportamento de um jogador. E aí, eu acho que a palavra que define o sentimento da torcida corintiana em relação ao Luan é tristeza, é decepção. Decepção, eu acho que é a palavra certa, porque um jogador que vale o que ele valeu na época e não representar em campo, não estar em campo, eu acho que é pior ainda, fica esse sentimento de decepção. É claro que o futebol é feito de acertos e erros, mas esse sentimento de impotência, né, que a torcida corintiana se sente mesmo pressionando, mesmo fazendo sua parte e o jogador não correspondendo, acho que a decepção é a palavra mais certa para se dizer no caso do Luan, certo? Valeu, pessoal! Esse é o nosso caso de hoje, né? Ô, Cássio, que missão difícil falar desse jogador. Mas obrigado pelo convite. Estamos sempre aí, sempre dispostos a falar de futebol, de assuntos polêmicos, de assuntos bons, de títulos, de glórias e de tristezas também, porque o futebol faz parte. É isso, pessoal. Muito obrigado e continue aí assistindo os Meio Armadores. Valeu, tamo junto. O Luan não deu certo no Corinthians e aí é emprestado ao Alvinegro Praiano, onde disputa apenas 8 jogos. Não foi uma passagem muito boa. Ele estreia contra a equipe do Cuiabá, ainda com Lisca no comando da equipe, não vai bem. Tem algumas outras oportunidades e num jogo no Internacional, contra o Internacional na Grande Beira-Rio, o Luan teve que ser contido porque não gostou de ser substituído pelo treinador interino do Santos da época. Para falar um pouco aí da passagem do Luan no Alvinegro Praiano, eu convidei meu grande amigo lá do canal Amigos Urbanos, sabe tudo da história do Santos, canal muito bacana, podcast, YouTube. A descrição do link do canal vai estar, o link do canal vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu convido você a ir lá conhecer os nossos Amigos Urbanos, canal show de bola aí da história do Santos. Vinícius, chega mais, meu parceiro, fale aí um pouco da passagem do Luan no Santos. Fala, galera do Meio Armadores, eu sou o Vinícius Cabral, sou lá do programa Amigos do Urbano, que fala sobre o Santos Futebol Clube. Bom, eu vou tentar falar um pouco sobre a passagem do Luan lá pelo Santos, né, no ano passado, em 2022. De bate-pronto eu posso dizer que foi uma passagem extremamente apagada, né, até pelo pouco tempo que ele ficou. O Luan jogou 8 jogos só pelo Santos. Começou com uma polêmica, né, por conta do empréstimo. Afinal, ele estava já meio escanteado no Corinthians, né, podemos dizer assim. Ele não conseguia fazer bons jogos no Corinthians há muito tempo. Então todo aquele trâmite do empréstimo dele de, poxa, o Santos vai pagar X% dos salários, acredito que no final das contas foi 20% que o Santos acabou acertando de pagar por mês. Foi toda uma confusão, tal, mas foi uma aposta que a comissão técnica do Santos e a diretoria fez na época. Bom, é só ver o histórico recente como a diretoria do Santos tem errado, né,
nas contratações, né? Acertou muito pouco nesses últimos 3 anos praticamente. E aí, como não podia deixar de ser, o Luan apagado estava no Corinthians, apagado ficou no Santos. Ninguém sabe o que acontece com ele, né? Depois de que ele saiu do Grêmio, que foi rei da América em 2017. A gente vê que o Luan é um jogador super talentoso, ele tem muita qualidade técnica, mas ele tá sempre 5 segundos atrasado assim no lance, sabe? Parece que não tem mais aquela dinâmica. Mesmo quando ele tava no auge, já não é um cara tão dinâmico assim, né? Ele tava mais pra Ganso. Não tô falando da genialidade do Ganso ou estilo de jogo, mas ele tava mais ali, um jogador mais paradão, de gostar de jogar com a bola no pé, de fazer a bola rodar. Então, o futebol mudou muito em 6 anos, né? De 17 para cá, já tinha mudado bastante, inclusive. Só que ele estava num time encaixadinho, que era o Grêmio, um time que cujo técnico, que era o Renato na época, fazia o time jogar muito em função dele. Inclusive, as melhores atuações da carreira dele acabaram sendo no Grêmio, o jogador que foi para a seleção brasileira. Mas enfim, no Corinthians ele estava mal. No Santos ele só deu continuidade no momento da carreira dele. Podemos dizer que o melhor momento dele, a camisa do Santos, foi na vitória contra o Atlético Paranaense na Vila Belmiro, que ele fez um gol, uma casquinha, acabou surpreendendo o goleirão, acho que era o Bento no gol. Inclusive eu tava nesse jogo e até comentei com o Fernando na hora, acho que o Fernando não foi nesse jogo, eu falei com ele pelo telefone, pelo WhatsApp, eu falei, cara, o Luan, dá pra ver que ele é bom, mas dá pra ver que ele não consegue mais. Ele não consegue mais dar ritmo ao jogo, ele chega sempre atrasado, e é uma pena, né, porque na época ele tinha 29 anos, hoje ele tá com 30, é um cara que ainda tem lenha pra queimar se ele quiser, né? A gente só não sabe se ele tem algum problema extra-campo que impede ele de desenvolver o melhor futebol dele. A gente não sabe se ele tem alguma lesão ou algum problema psicológico, por exemplo. Tem casos de jogadores que não conseguem desenvolver o futebol por estarem com problemas extra-campo. E me parece que é o caso do Luan, porque talento ele tem. É um cara que estava em forma, né? Fininho sempre, mas ele não está conseguindo jogar com aquela intensidade. Nos outros jogos ele teve sempre lento. 4 jogos ele acabou jogando como titular, inclusive essa vitória contra o Atlético Paranaense, né? Que foi a primeira dele como titular. Os outros 4 na reserva. O curioso é que no jogo seguinte, essa vitória contra o Atlético, o Santos visitou o Inter no Beira-Rio. E o Inter dominou o jogo no começo ao fim. E o Luan foi titular, né? E acabou sendo substituído mais ou menos ali com uns 20 minutos do segundo tempo. Não tinha jogado nada, não jogou bem. E ele saiu reclamando com o técnico Orlando Ribeiro na época. Então assim, o jogador às vezes acha que tá fazendo um bom papel e não tá. Ele não jogou bem aquele jogo contra o Atlético Paranaense pelo gol e até pelos bons passes que ele acabou conseguindo. Ele até poderia dizer que jogou bem, mas contra o Inter não. Ele jogou ali, foi escalado por dentro, né, ali para tentar ser uma espécie de meia. Por vezes ele ficava um pouquinho mais encostado no Marcos Leonardo, que é o centroavante, mas não acabou fazendo nada de muito destaque. E a gente torce, eu particularmente torço, né? Eu torço para que ele se recupere, que ele de repente vá. Acho que no Corinthians já deu o ciclo dele, que ele vá para outro time, quem sabe para o Grêmio, ou para um time de menor expressão, que ele não tenha tanta cobrança e ele consiga retomar o bom futebol dele. É isso aí, galera. Foi um prazer falar com vocês e estamos à disposição aqui. Visitem lá o Amigos Urbano e confira tudo sobre a história do Santos. Um abração, tchau, tchau. E aí a gota d'água, com certeza, do Luan com a camisa do Corinthians, o caso que ele protagonizou aí num estabelecimento de pernoite que não é um hotel, mas a grafia aparece muito. Eu trouxe também um especialista, que é um grande jornalista, que é o Estevão Dantas, aqui do canal. Estevão, por favor, você comente para nós aqui, traga o seu parecer sobre o caso Luan. Bom, torcedor, esse foi o nosso dossiê especial. Agradeço a todos os convidados aqui. Sem dúvida, agora o Luan voltou à equipe do Grêmio. Cria essa expectativa, porque futebol ele tem. Nós vimos aí no ano 2007 ele arrebentando com a camisa do Grêmio. Será que lá com a volta do Luan, reencontrando o Grêmio, reencontrando o Renato Gaúcho, o atleta vai conseguir voltar a performar em alto nível? Se é aquele Luan que a gente viu? Eu quero ver os seus comentários aqui, torcedor. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e siga a nossa página lá no Instagram em @meioarmadores. Valeu!